Salve, salve, Mauro Moraes, mais uma vez. O tema do vídeo de hoje é um tema que eu fiquei pensando muito num vídeo que eu vi na internet hoje sobre ter filhos, né? E o cara tava falando, parece que foi no TikTok, ele falando sobre ser pai, sobre ser pai. Hoje ele era um pai solo, falando das dificuldades de ter um filho, né, de cuidar do filho, enfim, entendeu? E também falando sobre a luta que é de um homem sendo pai, né, nos dias de hoje. Que eu acredito que, na minha humilde opinião, não chega nem aos pés de uma mulher, né, ser mãe nos dias de hoje, né? A mãe sempre ela que fica mais com essa responsabilidade do filho, né? E eu fiquei pensando, sabe? Sobre um pouco sobre a minha vida. Eu tenho 35 anos, eu não tenho filhos, espero um dia ter, não agora, não me vejo sendo pai agora e não quero, mas eu fico imaginando como seria se eu fosse pai hoje, como é que seria a minha vida. Eu não tenho tantos problemas, graças a Deus, por conta de ter corrido, né, ter corrido, lutado, batalhado. Eu acredito que foi os meus méritos que fizeram com que eu conseguisse resolver, né, algumas coisas na minha vida que eu passei por momentos muito difíceis. Eu já falei nesse canal, financeiramente falando, e que eu consegui vencer. Foi de deixar o trabalho que não me fazia bem, de acabar um relacionamento, né, um noivado que também não me fazia bem, que era mais por carência, por costume, porque no momento que eu não fui feliz, eu fiquei com pena, porque ela estava mal, então por ela eu fiquei, e quando ela não quis mais ficar comigo, ela não teve a mesma pena, né? E as escolhas que eu tomei, cara, foram as escolhas que, olhando para o retrovisor, foram as melhores escolhas que eu já tive na minha vida. Eu não tenho responsabilidade de ter um filho. Eu acho que filho, sabe, é uma responsabilidade tremenda. Eu não tive filho muito jovem. Eu aproveitei minha juventude demais, se você for falar em todos os termos de festa, de show, de balada. Curti muito, namorei muito, isso aí. Graças a Deus eu sou uma pessoa que, nesse aspecto, eu não tenho que reclamar de nada. Eu fiz muita coisa que eu queria fazer e tem coisas que a gente ainda quer fazer, né? Óbvio, somos seres humanos e vivemos para fazer coisas e melhorar coisas nas nossas vidas. Mas eu vejo que tem muita gente que teve filho e não conseguiu, como é que eu posso dizer assim, aproveitar a vida. E quando tem um filho, larga o filho, reclama do filho, né? Deixa com os pais, deixa com os avós, deixa com, enfim, com alguém. E às vezes também é porque foi uma irresponsabilidade. Eu estou falando das pessoas que são irresponsáveis, que fazem filhos com pessoas que não têm uma expectativa de absolutamente nada. Eu não falo de pessoas que realmente casaram e não deram certo, porque a vida é assim. As pessoas mudam e acontecem várias coisas. E esse cara foi um exemplo, dizendo que teve um filho tal com a pessoa, e a pessoa muito jovem, não teve condições de
cuidar, né? E ele que tinha uma família melhor, ficou com a guarda da criança e, muito jovem, teve essa coerência de ficar com o filho até hoje. Ele tem a minha idade, ele falando das dificuldades e tal, parará. Foi bem interessante no TikTok sobre a vida desse cara. E ele falando que ele escolhe hoje a mulher, ele botou prioridade o filho dele. O filho dele é prioridade, ele disse que cresceu muito com o filho, mas que, sendo sincero, ele preferia, não pelo filho, mas naquele momento não ter. Então, cuidado, sabe? Você que é jovem, você que tem 20 anos de idade, 18 anos, seja responsável, porque filho é uma responsabilidade para a vida toda, é uma responsabilidade séria que você pode simplesmente afetar a mente do seu filho, você pode é, afetar tanto para o bem como para o mal. E pode mudar a sua vida drasticamente. Pode mudar seu futuro drasticamente. Não venha você me dizer que não vai mudar, que muda. A sua vida que você tinha com seu sem filho era uma vida livre. Hoje com seu filho é totalmente diferente, só se você for um pai ou uma mãe irresponsável. Então, eu fiquei refletindo, sabe, sobre todas essas escolhas e eu agradeço muito a Deus porque eu fiz um teste de DNA e não era meu filho, graças a Deus, né? E depois daquilo eu fiquei observando e às vezes até eu, né, fico preocupado, enfim, de ter e tal, mas assim, de todas essas coisas que eu conquistei, ter minha independência financeira, ter meu negócio, né, ter uma vida um pouco melhor, ser diferente da realidade de alguns amigos meus, mas foi tudo fruto de uma escolha. Eu vejo, eu sou tio, né, de duas meninas lindas que eu amo, minhas duas sobrinhas, mas que não é fácil. Você cuidar de duas crianças, a sua vida muda completamente. Você vai ter que abdicar de tudo por elas, porque elas não têm culpa, não teve culpa de nascer, né? Então, tenha cuidado, seja responsável. Se você, infelizmente, né? Não é infelizmente, felizmente teve essa bênção que Deus lhe deu, cuide de coração. Mas se você não tem, como eu não tenho, se organize, cara. Faça uma vida melhor. Se organize financeiramente. Tem muita gente que tem filho, velho, que nem saiu da casa ainda dos pais, que não tem um emprego estável, não tem um concurso público ou um negócio, sabe? Que botou um filho no mundo assim e vai depender dos pais, dos avós para cuidar. Seja responsável, tenha responsabilidade, porque a criança ela sofre, cara. Ela sente muito triste por tudo, né? Por às vezes você ser uma mãe muito top, mas o pai, né, do seu filho não está com ela, né, nos dias dos pais, né, que vai ter agora, nos momentos marcantes, nas provas, quando sai o resultado, e isso influencia muito é, a criação, né, da criança, né, então eu sou muito sincero, hoje, com meus 35 anos, eu não tenho interesse no momento de ser pai. Mas hoje eu conseguiria ser. Porque eu fiz, foi por conta dos frutos das minhas escolhas anteriores que me fez eu ter uma vida um pouco mais organizada para poder hoje, né, mesmo sem ter vontade no momento, poder ser pai com responsabilidade. Mas imagine se fosse o inverso, se eu tivesse um filho no momento da dificuldade. Não que eu também não pudesse melhorar, né?
mas seria mais difícil. Talvez eu não teria se arriscado tanto, né? Porque quando você tem um filho, você não pode se arriscar tanto porque você tem que botar comida em casa, você tem que alimentar ele. É uma vida que depende de você até você for embora, né? Ou então quando crescer. Então, tenha cuidado, preste atenção, né, com quem você vai se envolver, se caso você pretende ter um filho, com quem vai ser a mãe ou com quem vai ser o pai, para que a criança, ela pelo menos tenha se caso você não der certo com a outra pessoa, a criança tenha um, como é que eu posso falar? Tenha por trás duas pessoas que são que têm uma estabilidade financeiras e intelectuais de dar uma boa educação, sabe? Então tenha muito cuidado. Eu sei que também tem muita gente que já foram fruto de pais que tiveram, já nasceram com pais separados, pais que você tem, seu irmão é por parte de pai ou parte de mãe. É muito difícil a gente falar isso, porque meu caso foi diferente. Eu sou filho, né? E tenho uma irmã do mesmo pai e da mesma mãe. Só somos nós dois, eu e minha irmã. Mas é isso. É você ter uma responsabilidade, saber que a criança ela depende muito, absolutamente de tudo de você e que você faça boas escolhas. De primeiro se aperfeiçoar, ganhar grana, estudar, ter conhecimento, crescer, investir em você para você botar uma pessoa, um filho no mundo para que seja uma luz e que deixe essa herança boa, de coisas boas que você vai ensinar, porque vai ficar muito mais fácil a sua vida. Então se inscreve no canal, comenta, curte. Tamo junto, valeu!